é ser cidadão, então, afinal de contas? Quando a gente fala e isso é uma ideia democrática, né? Antes das democracias modernas, não existia essa ideia de ser um cidadão. O que as pessoas eram antes de ser cidadãs? Antes, quando não existia democracia, as pessoas era súdito, né? Você era súdito de um rei, de uma rainha, ou seja, você devia uma obediência completa, né? Ao seu rei, à sua rainha, enfim, a quem governasse o lugar onde você vivia. E aí essa relação de poder está estabelecida por uma tradição, né? A partir do momento que você tem que obedecer a alguém, simplesmente porque a pessoa manda em você por uma situação hierárquica, isso era então quando a gente pensava o cenário das monarquias, né? Você obedecia o rei ou a rainha, porque havia ali uma tradição de poder, de comando, que era respeitada, e as pessoas simplesmente obedeciam. Então a ideia de que o rei e a rainha representava o poder da sociedade e, hierarquicamente, também representavam, claro, que eles estavam acima dos outros cidadãos, né? Agora, quando surgem as democracias modernas, aí é sempre bom ressaltar, né, a Revolução Francesa, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, são dois eventos que sempre são colocados como marcantes da fundação das democracias modernas, da ideia política que a gente tem hoje, né? E aí, com essas revoluções, que também são chamadas de revoluções burguesas, né? Pode ser que vocês encontrem, por exemplo, em livros, ou enfim, em algum lugar que você for pesquisar sobre democracia ou coisa do tipo, geralmente também podem chamar essas revoluções das chamadas revoluções burguesas, né? Porque aí lembrando que a gente estudou muito ano passado, no primeiro ano, né? Que é a ideia de que a sociedade que a gente vive hoje, a sociedade moderna, né, ela é resultado de transformações que aconteceram na Idade Média, no período medieval, do feudalismo, para o tipo de sociedade que a gente tem hoje, né? Baseada numa sociedade capitalista, baseada nesse modelo de democracia, de organização política com democracia representativa, esse tipo de coisa. Então, isso precisa ficar claro, né? Então, esse ideal de cidadão vem junto com essas transformações políticas, né? Com essas mudanças em que, quando você diz que o rei e a rainha são iguais a qualquer cidadão, ou a qualquer outro membro da sociedade, você está dizendo o que, né, exatamente? Então, a ideia é entender um pouco isso, né? O que significa, então, quando surge aí a sociedade moderna, com os seus novos ideais políticos, com a sua nova forma de organizar a vida social, política e econômica, o que significa ser um cidadão, né? Um sentido bem direto, assim, simples, significaria a gente dizer que o indivíduo tem direitos e deveres. Claro, uma coisa que é importante, né? Quando o mundo começou a se transformar, digamos assim, né, as sociedades, porque a gente tem hoje, começou a surgir uma ideia, ou ficar cada vez mais forte, a ideia de que a gente deveria ter uma constituição, ou seja, um conjunto de regras escritas, né, num papel, num documento, que diziam o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? O que é a atribuição de cada indivíduo numa sociedade. Então, a partir dessa ideia, se estabeleceu que todos são cidadãos. Por exemplo, o clássico é a Declaração dos Direitos dos Homens, né, e dos Cidadãos, na França, que dizia que todos nascem livres e iguais. Ou seja, ali a gente já começou a definir direitos das pessoas, né? Dizer que, e claro, isso para a gente hoje, porque a gente precisa entender também que isso já é um processo de séculos, né? Para a gente pode parecer muito óbvio, se bem que mais ou menos, né? Porque como eu comecei citando aqui, quando você tem um caso, né, dos dois engenheiros lá que tentaram argumentar que eles seriam pessoas melhores e não apenas simples cidadãos, porque eles tinham curso superior, né, em engenharia, é, isso também é uma característica que é apontada por muitos antropólogos, né, ou seja, estudiosos da cultura, é uma coisa muito forte da cultura brasileira, né, essa ideia das hierarquias, de você tentar o famoso carteiraço, né, a gente poderia traduzir isso, que é mais ou menos o que aquele casal ali tentou fazer, ou seja, tentou colocar o fiscal da prefeitura ali do governo numa posição inferior, alegando, né, que eles tinham uma formação melhor ou coisa do tipo, né? E que aí eles não poderiam ser tratados como qualquer um. Para muitos estudiosos das ciências sociais, isso é típico da cultura brasileira, né? Tentar se impor, claro, seja pode ser pelo seu dinheiro, pode ser pela sua formação, né, pelo seu alto grau de escolaridade, ou algum outro tipo de vantagem que você possa ter diante de outras pessoas. Mas então, pensar essa ideia de cidadão é justamente subverter isso, né? Considerar que todos nós temos certos direitos que estão previstos, em geral, na lei, né, na Constituição, e temos deveres ao mesmo tempo. Então, pensar o que é ser um cidadão, e claro, cidadão em geral, como é que eu sou cidadão brasileiro, mas por que eu sou cidadão brasileiro? Em geral, a cidadania é definida pelo seu nascimento, né?
Então, se você nasce no Brasil, você automaticamente, nesse sentido, não é uma escolha, né? Você automaticamente, ao nascer no Brasil, você passa a ser um cidadão brasileiro, consequentemente, com todos os direitos e deveres que alguém tem. Então, claro, e aí, alguns alunos às vezes perguntam, mas tem gente, por exemplo, que depois, sei lá, tem um pai, uma mãe, ou um avô, uma avó, que é de origem em outro país, e acaba pedindo cidadania ou acaba ganhando o direito de ter mais de uma cidadania. Sim, isso acontece, né? Mas não é o mais comum, né? A maioria de nós, então, vai ter a nossa cidadania, ou seja, nossos direitos e deveres definidos pelo nosso nascimento. Então, se eu nasci no Brasil, consequentemente, sou considerado um cidadão brasileiro, e a partir daí, eu tenho uma série de direitos e deveres. Então, a ideia de cidadania, de ser um cidadão, começa aí, né? Definir pelo meu nascimento qual é o conjunto de direitos e deveres que eu terei a partir disso, né? Então, claro, ser cidadão brasileiro, então, é diferente de ser argentino, de ser, não só pela questão cultural, mas também pela própria questão da legalidade, né? Agora, até na questão do coronavírus, né? Tem muitos países que já estão abrindo as fronteiras, aceitando estrangeiros, viajantes, turismo, enfim, tudo, né? Alguns países já estão reabrindo. E, por exemplo, muitos têm colocado uma restrição, né? Cidadãos brasileiros, por exemplo, como ainda o nosso país tem um número crescente de casos de coronavírus, cidadãos brasileiros ainda estão impedidos, né, de entrar em certos países por conta disso. Então, percebam, a nossa cidadania, às vezes, pode parecer algo muito abstrato, né, muito distante da nossa realidade, mas define esse tipo de coisa, define hoje se você vai poder entrar ou não num país, né. Ser cidadão brasileiro hoje, nesse sentido, é um problema, né, porque vários países colocam uma restrição por conta do grande caso de coronavírus ainda no nosso país. Então, tem consequências práticas para a nossa vida mesmo, né? É uma abstração, é um conceito, claro, mas ao mesmo tempo tem esse tipo de implicação. Ou assim como a gente pensar, definir nossa Constituição, por exemplo, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. Não é à toa que a gente tem, então, um sistema público de saúde. Para alguns países, não, né? Para alguns países, cada um tem que se virar com o seu sistema de saúde, cada um tem que bancar a sua própria assistência médica, né? Então, percebam, ser cidadão num país ou em outro, ou quando for o caso em mais de um, né, se você tiver direito a mais de uma cidadania, significa ter obrigações, direitos e deveres diferentes, né? Aqui no caso do Brasil, né, ser cidadão significa ter direito à saúde, educação. Claro, aqui não estou nem discutindo a qualidade, né? A gente pode pensar que muitos vão para a escola particular porque consideram que a escola pública não fornece o nível educacional suficiente, ou muitos têm plano de saúde particular porque consideram que o SUS não vai atender suas necessidades de atendimento médico. Claro que isso acontece, então, discutir a qualidade, aí vem uma outra discussão até da cidadania, né? Porque tem gente que vai ter mais acesso, pensar as próprias universidades públicas, por exemplo, né? No Brasil, vira e mexe tem essa discussão, né? Sobre se é justo todo mundo, a universidade pública ser gratuita para todo mundo, porque tem gente que entra na universidade pública e tem mais dinheiro, tem gente que precisaria mais dela porque tem menos dinheiro, ou menos recursos para bancar os estudos e precisaria mais dela, né? Então, percebo que discutir o que é ser um cidadão, então, tem essa parte mais normativa, né? Que a gente pensar que todo mundo deve ser considerado igual, ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas ao mesmo tempo entra num conflito prático, né? Que é ver como que na realidade se concretiza, se de fato todo mundo tem acesso à saúde, educação, ou qualquer outro. E claro, isso vai depender de país para país, né? Como eu falei, nem todos os países definem que a saúde deve ser algo público, nem todos os países definem que a sociedade deve garantir os estudos para toda a formação de alguém. Então, isso também vai variar de sociedade para sociedade. Mas, enfim, ser cidadão, então, num sentido bem simples, ou mais prático, tem a ver com pensar isso, né? Quais são os direitos, quais são os deveres que eu tenho a partir do meu nascimento de um determinado país, né? Que define a minha cidadania, em geral. Então, ser brasileiro, por exemplo, significa que eu tenho direitos como acesso à educação, saúde, segurança, são algumas coisas. Por outro lado, eu tenho deveres, né? Vamos falar um pouco dos deveres, acho que falei mais dos direitos até agora. A gente pode considerar os deveres que um cidadão tem. No caso do Brasil, por exemplo, um dever básico é pagar imposto, né? Você pode não concordar, você pode achar um absurdo ter que pagar impostos, mas você paga, né? De qualquer jeito. Até porque no Brasil, como o imposto é cobrado pela circulação de mercadorias, né? Uma parte deles, você nem consegue fugir disso, né?
Se você for lá, sei lá, no supermercado, comprar um pacote de bolacha, você vai estar pagando imposto, né? Já está embutido ali no valor da mercadoria. Então, não tem como escapar nesse sentido de pagar imposto, por mais que você não queira, né? Uh, e aí, claro, tem alguns impostos, por exemplo, que dependem aí de algumas outras características. Por exemplo, imposto de renda, né? Tem patamares lá de renda em que você começa a pagar o imposto de renda e quanto mais você ganha, geralmente, você vai se enquadrar numa porcentagem maior de pagamento para o imposto de renda. Então, inclusive, aí entra uma outra discussão, né? Quando a gente pensa nesse dever cidadão de pagar impostos. O quanto se paga, né? E aí sempre tem uma discussão. O quanto seria uma carga tributária justa? Ou como é cobrada essa carga tributária, né? Geralmente no sistema brasileiro, em geral, os economistas concordam que o sistema de cobrança de impostos no Brasil é injusto, né? Porque acaba fazendo com que, proporcionalmente, os pobres paguem, né, mais impostos do que os ricos. Por quê? Porque como boa parte do imposto é cobrado pela circulação de mercadorias, então quando eu, sei lá, a pessoa mais pobre vai lá e compra um pacote de bolacha, ela paga a mesma quantidade de impostos que um sujeito extremamente rico, né? Claro, se eles compraram o mesmo pacote de bolacha, porque o imposto está embutido ali no valor de circulação da mercadoria. Então, percebam, mesmo isso, né, a gente pode discutir, né? É justo cobrar o imposto da mesma maneira de ricos e pobres? Ou não? Né? Ou como poderia ser repensado isso? Isso também, claro, vai variando de país para país. Mas é um dever básico que a gente tem como cidadão brasileiro. Alguém consegue pensar, sim, a partir dos 18 anos, no Brasil é uma obrigação. Né? Isso é curioso, porque votar é tanto, no caso, né, a gente pensar que é um direito democrático, né, de poder participar das eleições do seu país, mas no caso do Brasil também é um dever, né? Porque você é obrigado a votar a partir dos 18 anos. Aliás, eu nem sei como está funcionando isso agora, né? Mas, em geral, nesse ano, se algum de vocês queria votar, tinha que ter feito até maio, né? Geralmente, tem que ver agora, porque mudou a data da eleição também, né? Mas, em geral, você tem que, até 5 meses antes da eleição, né? Que você pode fazer seu título de eleitor, se ainda não fez, né? E se já tem 18 anos, tem que fazer. Então, votar, sim, com certeza, né? No caso do Brasil, e aí é curioso, porque tem países que isso não é obrigatório, né? Votar não é obrigatório em todos os países. Militar, na verdade, o serviço não é obrigatório, né? O que é obrigatório é o alistamento, né? Você pode ser dispensado de servir. Eu, por exemplo, fui dispensado, né? Eu só fui lá, me alistei no ano que eu fazia 18 anos, né? Eu fui lá e me alistei e fui dispensado, né? No final do ano eu ganhei uma carteirinha de dispensa. Na verdade, até antes de fechar o ano, eu ganhei uma carteirinha de dispensa. Nem fiz exame médico, nem participei de nada. Fui simplesmente dispensado. Mas tem muitos meninos que são chamados para servir, né? Aqui em Maringá tem o tiro de guerra, né? Geralmente quem serve aqui em Maringá vai para o tiro de guerra. Para servir um ano, né? Serve um ano e daí é dispensado em geral. Uh, então, sim, no caso brasileiro, é obrigatório, né? Servir o exército, fazer o alistamento aos 18 anos, no ano que você faz 18 anos. E aí pode ser que você sirva, pode ser que não, né? Uma coisa interessante, não sei se vocês acompanharam, mas teve na última Copa do Mundo, em 2018, teve e depois acho que em 2020 também se discutiu isso, porque tinha um jogador da Coreia, na Coreia do Sul também é obrigatório o serviço militar, só que lá não é aos 18 anos, lá é até os 28, eu acho, se não estiver enganado, alguma coisa assim. E aí você tem até os 28 anos para se alistar, né, para servir o exército. E um jogador até os 26, então tinha um jogador da seleção da Coreia do Sul que ele estava vivendo esse drama, né? Porque ele teria que abandonar a carreira dele de jogador de futebol para servir o exército coreano. E aí acabou que para conseguir a dispensa ele precisaria ganhar alguma competição, né? Fazer um grande feito esportivo. E óbvio, né? Com a seleção da Coreia ele não tinha muita chance de ganhar a Copa do Mundo, mas aí ele conseguiu ganhar a Copa da Ásia, né? Se eu não estiver enganado. E aí, por causa disso, ele foi dispensado do serviço militar. Então, é uma coisa que não tem só no Brasil, né? No Brasil é obrigatório, na Coreia do Sul também é obrigatório, os homens, né? Só para os homens. É uma coisa que é bem básica, né? Se a gente for pensar, seguir a lei, né? Isso é um dever de todo cidadão. Isso em qualquer país, né? Em qualquer país moderno, isso não muda, né? É uma obrigação de qualquer cidadão de um país cumprir a lei de qualquer forma. Então, ah, então a gente pensar nisso, seguir a lei já é um dever de todo cidadão, em qualquer país, independente de onde você vai nascer, isso é. Ser cidadão
é quando você, então, consegue entender que você vai ter direitos e vai ter deveres em relação ao seu país, né? Ou, claro, se você nasceu em mais de um, ou se você tem a cidadania de mais de um país, que acontece muito no Brasil, né? Aqui em Maringá, tem muita gente que é de origem japonesa, então, às vezes, consegue a cidadania japonesa, a cidadania brasileira. Então, isso acontece. Aí você vai ter direitos e deveres em relação a dois países, né? Ou mais, enfim, se você tiver mais de duas cidadanias. Aí já é mais raro, né? Mas tem gente que tem duas, três cidadanias, né? Por vários motivos aí. Então, no esporte também isso é muito polêmico, né? Porque acontece muito, às vezes um país não tem muitos atletas para um tipo de esporte e ele acaba dando a cidadania, né? Para que aqueles atletas possam participar das suas seleções ou competir por aqueles países. Isso gera bastante polêmica, né? Porque é uma forma de, digamos assim, por muitos é considerada uma forma de trapaça, né? Você vai lá, é meio que como se você contratasse alguém para jogar no seu pelo seu país, né? Pode ser meio esquisito. Mas tem uma série de. O Catar mesmo, né? Que vai ter a próxima Copa do Mundo. É um pouco. Tem sido acusado um pouco disso, né? De pegar vários jogadores de países diferentes, que não tem nada a ver com o Catar, e naturalizar eles, ou seja, dar a cidadania, né, do Catar para esses atletas para eles jogarem e por eles, né? Então levanta bastante debate isso também no esporte ou em outros lugares. Tem uma coisa que é bem interessante, tem aquele filme do Tom Hanks que é baseado numa história real, aquilo realmente aconteceu, né? Foi ali na época da guerra da Iugoslávia, o país estava se desmanchando, né? E por um certo tempo ficou tudo incerto, né? O que era ser um cidadão da Iugoslávia ou daquela região ali quem não sabe, né? A Iugoslávia era um país que foi se desmanchando aí nos anos 90 ali, 80 para 90 no século 20. E aí se transformou em outros países, né? Como a Croácia, a Sérvia, Montenegro, enfim, surgiram outros países a partir da dissolução da Iugoslávia. E aí tem um filme do Tom Hanks, agora tá me escapando o nome desse filme. Mas, enfim, não deve ser difícil de achar. Um filme em que ele interpreta um cara que ficou nessa situação, né? O país estava em guerra, se desmanchando, e aí ele ficou sem cidadania, né? E aí, por conta disso, ele não podia entrar em outros países, né? Porque você precisa de documentos dizendo de onde você é. E os documentos dele não valiam mais, porque o país dele não existia mais por conta da guerra, né? Então, isso é bem curioso. Tem essa ideia de cidadania, então, traz consequências para nossas viagens, para aquilo que a gente vai ter direito, dever, o que a gente vai poder ou não fazer no nosso próprio país, ou em relação até a outros países, né? Onde a gente vai poder frequentar, chegar ou não, né? Isso muda até para a questão, como eu falei, de viagem. Por exemplo, nós brasileiros, né? Tem vários países que a gente pode viajar e ficar até 3 meses sem precisar de visto, né? Tem países que não. Então, ser cidadão de um país altera bastante coisa, né? Até para ir para fora, né? Tipo, você quer, sei lá, você quer morar na Europa. Se você tiver cidadania de algum país europeu, certamente vai ser mais fácil, né? Então, perceba, a ideia é que vocês conseguirem ir relacionando isso, né? Então, entender que ser cidadão, independente de quantas cidadanias você tenha, se é uma ou mais de uma, sempre vai estar relacionado a isso, né? Quais são os direitos que você vai ter e quais são os deveres que você vai ter em relação a um país, ou, enfim, aquilo que você pode ou não pode fazer. Então, é uma coisa de se pensar, né? Como que isso reflete no nosso dia a dia, desde isso, né? Desde pensar acesso à educação, saúde, segurança, ou pensar naquilo que eu sou obrigado a fazer, né? Sou obrigado. Educação também, né? É curioso, porque pela lei brasileira, né? Até você completar 18 anos, você é obrigado a ir na escola também. Então, a educação não é só um direito, mas ela também pode ser pensada como um dever, né? Pelo menos até você completar 18 anos. Depois dos 18 anos, né? Aí, esse tipo de coisa você pode escolher se quer continuar ou não, né? Estudando ou não. Mas, então, olha só, a cidadania pode ser pensada de acordo com essas variações, né? A idade, o gênero, como eu falei aqui, né? A questão militar. Isso, algumas coisas também vão variando. Então, em geral, a gente pensa a cidadania como essa ideia de ser um cidadão está relacionado a ter direitos iguais. Então, todo mundo ser considerado igual, né? Isso já é uma ideia básica da sociedade moderna, do ponto de vista político. A ideia de que ser cidadão já significa pensar que você tem direitos e deveres, e você tem que ser tratado igualmente, né? Você deve ser considerado de uma forma igualitária na sociedade que você vive. Então, essa polêmica que foi causada semana passada, nessa discussão lá da fiscalização do Rio de Janeiro, nos bares,
levantou um pouco essa coisa, né, de que... E aí, no caso, é até curioso pensar, porque no seguinte sentido, né, de que a gente tem, no Brasil, a gente é um país com uma legislação moderna, né, então a ideia de que o Brasil parte do pressuposto de que quem nasce no Brasil é um cidadão brasileiro, então tem direitos e deveres, deve ter os mesmos direitos e deveres de acordo com respeitando esses quesitos, né, de idade e acesso a bens públicos, serviços públicos e tal. Mas quando, né, um sujeito, enfim, ou duas pessoas no caso, procuram se sobrepor, né, e aí no caso pela escolaridade, né, dizer que você deve ser melhor tratado em relação aos outros, porque você tem uma formação, né, acadêmica, universitária, nesse caso, desse casal que gerou aquela discussão toda. Então é interessante pensar que ainda talvez não esteja tão fixo, né, na nossa cabeça a ideia de que ser cidadão deveria ser tratar todo mundo da mesma maneira, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, né? Então isso isso teve uma polêmica também há um tempo atrás. Isso já faz mais tempo, talvez vocês não lembrem, mas que repercutiu também para pensar essa questão da cidadania, né, que todos devem ter direitos e deveres e serem tratados com dignidade, com respeito e tal. Teve uns anos atrás uma escola no Rio Grande do Sul, né, que gerou uma polêmica, porque eles fizeram um dia lá, né, como se fosse uma festa na escola, que as pessoas deveriam ir fantasiar, os alunos, né, deveriam ir fantasiados para a aula sobre não dar certo na vida, né, era meio que uma brincadeira com vestibular, se você não passasse no vestibular, ou seja, e isso é uma coisa curiosa, né, na sociedade, dar certo na vida significa passar no vestibular, então já é uma coisa, né, que a gente pode pensar. E aí, o que esses adolescentes iam vestidos, né, de fantasiados, aí, digamos assim? Muitos foram de empregada doméstica, que é enorme, né? Porque qual que era o recado que essa escola estava passando para esses alunos? De que se você tem essas profissões de doméstica, de atendente do McDonald's, de gari, isso seria ser um cidadão de classe inferior, né? Então, ou seja, contrapondo esse ideal de cidadania. Porque perceba, o ideal da cidadania então, é justamente que, independente de quem você é, do seu gênero, da sua cor, da sua profissão, ou enfim, do grau de estudos que você tem direitos e deveres, né? Você tem que ser tratado de uma forma respeitosa, igualitária, por qualquer pessoa, né? Por qualquer autoridade, inclusive, da sociedade. Mas esses exemplos que a gente está falando aqui, né, mostram um pouco o quanto é difícil colocar isso em prática hoje, né? Então a gente tem uma cultura, digamos assim, ainda que não assimila, né, que não coloca em prática ou não respeita a ideia de cidadania, né? De respeitar esses direitos e deveres de todo mundo, de tratar todo mundo de uma forma mais igualitária. Então, quando você imagina que alguém com menos escolaridade ou numa profissão menos reconhecida pela sociedade possa ser tratado de uma forma inferior, isso significa que na nossa cultura a gente ainda não conseguiu assimilar, né? Ou não conseguiu, digamos assim, enraizar, né? Esses valores, esses ideais da cidadania na nossa população, né? Então, quando alguém se acha mais importante ou que tem mais direitos por ter um cargo melhor, por ter mais estudo, isso mostra que o quanto é difícil a gente pensar hoje na implementação desse ideal de cidadania, né? E aí fica para a gente até para a gente pensar, né? O quanto isso interfere, né, nas nossas relações, no dia a dia. Tem um antropólogo brasileiro, o Roberto da Mata, que ele fala, né, que a cultura brasileira ainda é uma cultura do você sabe com quem você está falando. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é muito comum, que retrata um pouco isso, né? Essa ideia de que as pessoas no Brasil que conseguem ter um pouco mais de renda, um pouco mais de escolaridade, elas tentam não respeitar esse ideal de cidadania, né? Seria de dar um tratamento igualitário, respeitoso a qualquer pessoa, né? Então, isso é curioso de pensar, claro. Isso é uma coisa para quem pretende estudar direito, né? Ah, quero ser advogado. Isso é sempre interessante ter claro, né, em mente, de que não é porque está na lei que as pessoas vão respeitar. Então, de acordo com a nossa lei, todo mundo é cidadão, todo mundo tem direitos e deveres, todo mundo deve ser tratado de forma justa, respeitosa, igualitária. Mas será que isso vai acontecer na prática, né? Será que a lei vai fazer com que vai mudar a cultura das pessoas? Pode ser que no longo prazo até que sim, né? A gente vê que não é fácil, né? Então, considerando que o Brasil é uma república, né, e esse ideal de cidadania está relacionado ao ideal republicano, democrático, a gente é uma república desde 1889, então, né, já é aí mais de um século se passou com esses ideais de cidadania,
de igualdade entre os indivíduos, mas que ainda a gente vê que na prática é difícil de colocar, né? Na prática tem sido difícil de implementar. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Para a gente refletir e perceber que nem sempre aquilo que está na lei, por exemplo, vai ser cumprido, né? Ou vai ser respeitado, porque a cultura que a gente tem nem sempre aceita as coisas. Um bom exemplo disso é até pensar. Agora é a pandemia, né? A gente está proibido de fazer festa, a gente está proibido de se aglomerar, mas nem todo mundo está respeitando isso, né? E virou lei, né? Muitos prefeitos, governadores assinaram aí, até o governo federal, né? Implementando a obrigatoriedade de usar máscara em locais públicos, mas nem todo mundo está respeitando. Ou seja, existe a lei, mas às vezes implementar isso tem uma resistência cultural, né? Não quer dizer que todo mundo vai cumprir, não quer dizer que todo mundo vai seguir esse ideal. Na semana. Peraí, aqui não muda.